Meu propósito é compartilhar de maneira simples, de maneira objetiva, experiências sobre o tema da mudança climática e, de alguma forma, também promover a reflexão e motivar a ação em relação a esse tema. O tema escolhido para este encontro, mudança climática, está presente no dia a dia de todos nós. E como sabemos bem, na agenda de diversos organismos e países internacionais. Isto não é por acaso, pois se trata de um tema extremamente relevante e fundamental para a sobrevivência de todos nós e de toda a vida planetária. Aqui em diante, falarei de mudanças climáticas, no plural, por achar mais conveniente e por ser a expressão que encontrei na maioria das pesquisas realizadas. Por causa da relevância e da urgência deste tema, não é difícil encontrar diariamente notícias sobre os mais diversos assuntos que envolvem as mudanças climáticas em nosso mundo e como isso afeta o meio ambiente e as condições de vida em todas as suas dimensões. A dimensão humana, a dimensão animal, a dimensão vegetal. É claro que o tema das mudanças climáticas deve ser considerado por nós numa perspectiva diaconal e eclesial, destacando assim a ênfase sobre como nós, cristãos, cristãs, Igreja de Cristo Jesus no mundo, em pleno século XXI, compreendemos e nos comportamos em relação a este assunto e suas consequências. Sendo assim, a minha fala nesta manhã está organizada em 3 partes. Primeiro, quero destacar o que é e quais são as causas das mudanças climáticas. A segunda, destaco uma perspectiva bíblica teológica da mordomia cristã em relação à criação. E, por fim, a terceira parte, a Igreja Evangélica no contexto brasileiro, frente ao tema das mudanças climáticas. Mas antes de iniciar esta primeira parte, eu quero destacar a seguinte afirmação, uma citação. Diz assim: parece-me que há uma intensificação nos últimos tempos entre os líderes mundiais e do capitalismo, do capital financeiro, em transformar a natureza em ativo financeiro, principalmente na região amazônica. Será isso um novo olhar neoliberal, buscando, inclusive, iniciar um processo de privatização das riquezas naturais? Qual deve ser o papel da Igreja e da sociedade diante da criação que anuncia a glória de Deus e que está sendo destruída? Citação esta de um autor desconhecido. Bom, primeira parte, mudanças climáticas. O que é e quais as causas? As mudanças climáticas estão entre os maiores desafios da sociedade atual. Os impactos das mudanças climáticas são significativos e afetam a vida e a biodiversidade do planeta Terra, afetando consideravelmente a nossa saúde e até mesmo a produção de alimentos, dentre outras coisas. Mudanças climáticas, como o próprio termo indica, referem-se a mudanças no clima, que estão ocorrendo em todo o planeta e que apresentam efeitos que já podem ser vistos em várias regiões do mundo. E essas mudanças podem ser causadas tanto por processos naturais da própria natureza, como também pela ação do ser humano. Aqui eu trago um quadro, mostrando algumas causas naturais das mudanças climáticas e também as causas promovidas pela ação humana. Causas naturais, a incidência solar. A radiação solar que chega até a superfície pode variar.
podendo ser mais elevada ou reduzida em alguns períodos. Né? Causa antrópica, queima de combustíveis fósseis, o que emite à atmosfera gases de efeito estufa. Uma outra causa natural das mudanças climáticas, a órbita da Terra. O planeta sofre variação em sua órbita segundo os movimentos que realiza, o que faz ele receber mais ou menos radiação solar. Isso é uma causa natural. A causa humana, o aumento do desmatamento, ou seja, da retirada da cobertura vegetal. Uma outra causa natural é o Ninho ou Ninha. Né? Esses fenômenos causam alterações na temperatura média das águas do Pacífico, modificando as condições climáticas das áreas que afetam. Uma outra causa antrópica das mudanças climáticas, a emissão de gases poluentes à atmosfera por indústrias e automóveis. Por fim, uma causa natural das mudanças climáticas, a atividade vulcânica. Os vulcões podem apresentar períodos de maior atividade. Em situações de elevadas ocorrências de erupções vulcânicas, ocorre o sistema de resfriamento climático da Terra. No entanto, uma causa antrópica, a poluição do solo e dos recursos hídricos, o que afeta o equilíbrio ambiental. Sem dúvida, uma das maiores consequências relacionadas às mudanças climáticas está no que diz respeito ao aumento da temperatura da Terra. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o planeta Terra está mais quente do que no período anterior ao processo de industrialização. Isso significa que, após a Revolução Industrial, ocorrida a partir do século XVII, o cenário mundial mudou drasticamente do ponto de vista econômico e produtivo, o que vem provocando mudanças no cenário ambiental. Sobre o consumo exagerado e a produção elevada em nossos dias, devido ao processo de revolução industrial a partir do século XIX, considerando as mudanças climáticas, nós temos a seguinte constatação: o consumo exagerado e a produção elevada, além de aumentar a exploração dos recursos naturais, provocaram também o aumento da poluição atmosférica, por causa da emissão de gases poluentes pelas indústrias e automóveis. A produção também acelerou o desmatamento, o que também provocou alterações no clima. Fecha aspas. Como consequência das climáticas, né, e ambientais relacionadas ao aumento da temperatura do planeta Terra, estão o aumento do nível do mar, e também as grandes secas. Em relação ao aumento do nível do mar, ele se dá devido ao derretimento das geleiras, o que fará com que muitas cidades nas áreas costeiras até deixem de existir, afetando assim milhões de pessoas. Em relação às grandes secas, os resultados são a improdutividade da terra, afetando a agricultura e, com isso, a produção de alimentos, bem como a escassez de água potável. Isso faz surgir sérias preocupações em relação à chamada segurança alimentar e à luta pela sobrevivência no mundo, em que países mais pobres, ou chamados em desenvolvimento, serão os mais afetados. É importante destacar também que as grandes secas afetam o mundo animal e também o mundo vegetal, contribuindo com a extinção das espécies e a diminuição da biodiversidade planetária. E para encerrar a primeira parte da minha fala, cabe ressaltar duas considerações. Apesar das múltiplas evidências das mudanças climáticas, não há consenso científico e político sobre este tema. Diversos estudiosos, cientistas e governantes negam os efeitos e as causas
do aquecimento global, por exemplo, e acusam os defensores da ecologia sustentável de serem alarmistas. Não quero entrar nessa discussão aqui, mas o que eu sempre pergunto para os meus alunos e alunas é o seguinte: nós vamos arriscar? Este é o melhor caminho que temos a seguir? Vale a pena correr este risco, né, de agir de maneira irresponsável em relação aos sinais das mudanças climáticas, em virtude desta cultura, né, de consumismo, de industrialização, de descaso para com o meio ambiente? Vale a pena arriscar? E a segunda consideração, para encerrar essa primeira parte, não podemos deixar de considerar a responsabilidade humana em contribuir com as mudanças climáticas em nosso planeta. Temos muita responsabilidade pelo que vem acontecendo no mundo em relação às mudanças climáticas. Segundo ponto da minha fala, mordomia cristã e as mudanças climáticas. Além da teologia da humildade, que já foi destacado aqui, a teologia da unidade, extremamente relevantes, fundamentais, precisamos também considerar a mordomia cristã. Quando nos voltamos para a Bíblia e lemos atentamente os 2 capítulos clássicos da teologia da criação, Gênesis 1 e Gênesis 2, encontramos rica teologia que favorece a perspectiva da mordomia cristã. Aprendemos também que o ser humano tem responsabilidade diante de Deus para com o bem-estar de toda a criação, bem como para a manutenção da vida planetária em todos os sentidos. Deus, em Gênesis 1, Gênesis 2 e em toda a Bíblia, se revela como o Deus da vida e o Deus contra a morte e os sinais da morte. Ou seja, o ser humano tem responsabilidade diante de Deus no que diz respeito a melhorias da sua própria vida e bem-estar no mundo, bem como da vida em todas as suas dimensões e manifestações. Assim, os principais pontos, né, de uma teologia da mordomia cristã são os seguintes: toda a criação é fruto da palavra e da vontade de Deus. Em segundo lugar, se a criação é fruto, é consequência da palavra, da manifestação, do agir soberano de Deus, né, isso significa que tudo pertence a Deus. A criação não é nossa. A criação não é do ser humano para que ele faça o que bem quiser ou o que bem entender em relação a ela. O antropocentrismo, que também faz parte da cultura em nossos dias, acaba fazendo com que o ser humano se sinta possuidor de tudo aquilo que existe e, com isso, com o sentimento, o pensamento de que pode fazer o que quiser, o que bem entender em relação à criação. Mas tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. O terceiro item de uma teologia da mordomia cristã é que, quando lemos Gênesis 1, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para dominar e sujeitar a terra. Acontece que esses conceitos dominar e sujeitar a terra estão bem distantes daquilo que representa o agir humano, o comportamento humano na atualidade. Em Gênesis 2, nós aprendemos que fomos colocados no jardim para cultivar e guardar a terra. Esses dois conceitos, cultivar e guardar a terra, nos ajuda a entender o significado de Gênesis 1, do que é dominar e sujeitar. O dominar e o sujeitar está na linha do cultivar e guardar, agir de maneira responsável para com a terra, para com toda a criação divina. O outro item
Se tudo é de Deus, nós fomos criados para cuidar, guardar, manter o bem-estar, a harmonia de toda a criação, então isso significa que nós somos colaboradores de Deus na manutenção da vida planetária. Deus nos convoca, Deus nos chama para o cuidado da sua criação. E, por fim, o último item, glorificamos a Deus e servimos a Deus cuidando de toda a criação. Isto faz parte da diaconia, isso está presente também no agir missionário do povo de Deus no mundo. É missão cuidar da criação, e isso tem a ver também com a nossa espiritualidade, a nossa comunhão, a nossa vida com Deus. Por fim, terceira parte da minha palavra nesta manhã, a Igreja Evangélica no contexto brasileiro e as mudanças climáticas. O Brasil, sem dúvida, é um país privilegiado no que se refere às riquezas e às belezas naturais. Com isto, não quero, de forma alguma, menosprezar ou ignorar a riqueza e a beleza natural presentes em diversos países latino-americanos, mas quero falar e enfatizar o contexto brasileiro, nesta parte do meu compartilhamento, tão somente pelo fato de ser a minha experiência existencial, é onde eu vivo, né, e é onde eu tomo como base a leitura, né, para esta minha palavra nesta manhã. O Brasil é privilegiado também por ter um dos principais teólogos do mundo quando o assunto é a teologia do cuidado, a preservação e a sustentabilidade de toda a criação, ação ecológica, cuidado com o planeta Terra e a vida possível de todos os seres viventes da criação de vida de forma harmônica. Refiro-me ao teólogo católico Leonardo Boff, ainda vivo e atuante neste tema clássico da teologia cristã e tão caro para toda a humanidade neste século XXI. No entanto, apesar de ser um país rico e belo em sua configuração e em seus recursos naturais, o Brasil também é um país extremamente problemático no que se refere ao cuidado e à preservação do meio ambiente ao longo de sua história, né, e também em nosso atual momento político e econômico. Um dos principais exemplos nesse sentido se dá pelas políticas públicas, ou melhor, a falta de políticas públicas governamentais, a questão do orçamento do país, que de tempos em tempos é reduzido no que se refere ao cuidado com o meio ambiente, no que se refere, por exemplo, né, à diminuição do desmatamento na Amazônia, das queimadas na região da Amazônia, região esta que é fundamental quando o assunto é mudanças climáticas. Mas o que se refere ao comportamento da igreja evangélica no contexto brasileiro, considero importante destacar que, em primeiro lugar, os evangélicos na política brasileira atual. No âmbito político, nunca tivemos tantos evangélicos nos órgãos federais e estaduais em nosso país. A igreja evangélica no Brasil nunca se fez tão presente e tão representada no âmbito político brasileiro. Exemplo disso, hoje, vários evangélicos, dentre eles presbiterianos, encontram-se no chamado primeiro escalão do governo federal. Já tivemos o ministro da Justiça, também o atual ministro da Educação, apenas para citar dois exemplos. No entanto, esta presença e participação política dos evangélicos, no governo federal, principalmente, não impactam ou resultam em mudanças significativas no que se refere ao tema que estamos tratando aqui, nesta manhã. Ou seja, não vemos, não percebemos, né,
estes evangélicos contribuindo com políticas públicas, com leis, naquilo que é possível eles realizarem, no que diz respeito à preservação do meio ambiente, ou então em ações de sustentabilidade ecológica. Como prova disso, uma rápida pesquisa nos projetos da bancada evangélica em Brasília nos mostram que os políticos evangélicos, cristãos, estão concentrados e preocupados com assuntos no âmbito ético-moral, tais como a proibição de adoção por gays, o ensino do criacionismo nas escolas públicas, a punição à heterofobia, a criação do Dia do Orgulho Heterossexual, o aborto como crime hediondo, a bancada evangélica é envolvida com projetos que são contra, né, a criminalização da homofobia, contra o casamento gay e contra a legalização da maconha. Ou seja, eu não quero entrar também no mérito se positivo e negativo desses projetos, né? Mas nós não vemos nada nos projetos, na luta da bancada evangélica relacionada à criação, relacionada às mudanças climáticas, sendo que o Brasil tem um papel grandioso, responsável em relação às mudanças climáticas no mundo, não só em nosso país. E, além disso, infelizmente, é possível encontrar até mesmo alguns políticos evangélicos envolvidos em corrupção e escândalos nos desvios de verbas públicas. O segundo ponto, né, da igreja evangélica no contexto brasileiro, né, e as mudanças climáticas, no que se refere às igrejas locais, a valorização e a ênfase dos temas da criação e do meio ambiente quase que inexistem. Isto é fruto tanto da herança histórica da igreja evangélica no Brasil, a qual acentuou a pregação e a vivência do Evangelho de Cristo, de forma conversionista, proselitista e anti-mundo. Em Minas Gerais, a Igreja Evangélica Brasileira nasceu e se constituiu e se consolidou com forte ênfase na necessidade da conversão das pessoas, né? Da necessidade e na urgência em tirar as pessoas do catolicismo romano e também forte ênfase no que diz respeito a um afastamento do mundo, a uma negação do mundo, ou então das chamadas, entre aspas, coisas mundanas. Isso faz parte da nossa identidade, né, enquanto igreja evangélica brasileira, e persiste em muitos cristãs, denominações ainda hoje. Porém, o tema da criação e do meio ambiente quase que inexiste nas igrejas locais, também porque, além do fator histórico, as lideranças destas igrejas estabeleceram outras prioridades. Por exemplo, as igrejas históricas e as igrejas pentecostais no Brasil, no atual momento, estão preocupadas com a sobrevivência institucional e a manutenção da sua identidade confessional, enquanto que as igrejas neopentecostais preocupam-se com o enriquecimento financeiro, a aquisição de bens e, claro, maior participação política nas esferas federais, estaduais e também municipais. Ou seja, o interesse da maioria das lideranças eclesiásticas no Brasil se voltam para outros assuntos e pouca importância dão para o tema da criação, para o tema da sustentabilidade, para o tema da ecologia. Por fim, terceira parte, né, em relação à igreja evangélica no contexto brasileiro e as mudanças climáticas, quero falar um pouco dos projetos e ações da igreja evangélica nesse sentido. É importante destacar, eu sempre enfatizei aqui, quase inexiste. Né? Por quê? Porque é importante destacar que há, sim, várias ações isoladas de igrejas locais ou comunidades cristãs que apoiam organismos, desenvolvem projetos
e agem no sentido de demonstrar o cuidado com o meio ambiente. É importante destacar também, né, o tema da criação, nas últimas décadas, passou a ser mais frequente, por exemplo, nos materiais de educação cristã utilizado nestas poucas igrejas, né, bem como o ensino bíblico em várias também comunidades cristãs. Isso é resultado, penso eu, da maior importância dada ao tema da teologia da criação, no que diz respeito à formação teológica e pastoral pelos seminários ou então faculdades de teologia no Brasil. Nós, por exemplo, na FATIP, damos ênfase considerável no tema da criação, no tema da ecologia, no que diz respeito à formação de pastores e pastoras para a nossa denominação. E isto, de alguma forma, se reflete, né, no ministério pastoral de alguns dos nossos alunos. Aumentou também, pelo menos aqui no Brasil, utilizadas na educação cristã, que tratam do tema das mudanças climáticas, da ecologia, desse agir de forma responsável. Para concluir, quero dizer que, como acabamos de afirmar, aos poucos, mas de forma lenta, o tema da criação, a compreensão da mordomia cristã voltada à natureza, a conscientização e ações que visam o cuidado, a boa economia, a correta administração de toda a criação divina, está crescendo nas igrejas evangélicas brasileiras. É claro que isso é lento, isso ainda é pouco, né? Mas alguns sinais, algumas ações, uma pesquisa rápida na internet, nós também encontraremos projetos, igrejas envolvidas com esta temática. Isso favorece a ação diaconal e a missão voltadas ao tema do meio ambiente. É um começo que precisa ser melhorado consideravelmente. Em termos práticos, eu quero destacar o seguinte, né? Os seminários, que na prática a gente pode fazer também, como a Eliane Breda fez no final da apresentação dela. Em termos práticos, o que a gente pode fazer? Penso que os seminários e as faculdades de teologia devem promover eventos e privilegiar o tema da criação em seus currículos, em suas atividades acadêmicas, pedagógicas, visando uma formação sólida, séria e qualitativa no que diz respeito à teologia da criação, à ecologia e à mordomia cristã. Em segundo lugar, o tema da mordomia cristã, voltado para os assuntos das mudanças climáticas e do meio ambiente, em geral, precisa ser ensinado nas igrejas locais, como também a Eliane Breda nos alertou nesse sentido. Os jovens, os adolescentes, hoje, estão mais conscientes das ações visando a sustentabilidade do planeta Terra. Isso porque nas escolas esse tema já chegou, já é presente. Nós vemos crianças aprendendo sobre o cuidado com a natureza, sobre não jogar lixo na rua, economizar a água, separar o lixo. Isso já está fazendo parte da educação de crianças, adolescentes e jovens em nosso país. E a igreja precisa colaborar, entrar também nesta temática. Terceira e última ação, em termos práticos, né? Precisamos, como cristãos e cristãs, líderes da Igreja de Cristo, aprender o reconhecimento e a valorização do tema da criação na perspectiva diaconal, ou seja, na perspectiva do cuidado, na perspectiva do servir, na perspectiva do agir de forma responsável para a questão do meio ambiente, nesta perspectiva, né, de louvor a Deus, de gratidão a Deus, de glorificação a Deus, porque tudo é de Deus e nós fomos criados para ser mordomos da criação. Também precisamos enfatizar nas igrejas, né, como líderes, a perspectiva da missão em relação ao planeta Terra.
Isso é vontade de Deus. Né? E agir de forma responsável com o planeta Terra implica em cumprir com o chamado missionário, né? Com a missão que Deus envia para o seu povo no mundo. E também precisamos enfatizar a dimensão da espiritualidade, uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade integral, holística, e não uma espiritualidade dualista, de negação do mundo, de negação da natureza, de negação das coisas materiais. Tudo isso, né? Perspectiva diaconal, missional e da espiritualidade como uma maneira, uma forma edificante e edificadora de vivermos a vontade de Deus em relação ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Muito obrigado pela atenção de vocês.